Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Psicanálise e Cinema, na qual eu utilizo o material de cinema e de séries também, muitas vezes, para falar alguma coisa da psicanálise. Sempre com aquela questão de que a gente não está psicanalizando um filme ou personagens, mas aproveitando o material para tocar em alguns pontos da teoria psicanalítica. E dessa vez eu vou comentar a série Round 6, que por sugestão de diversas pessoas, em função do momento que está se vivendo da série, uma das séries mais assistidas da Netflix, né? E é uma questão que vai permanecer justamente porque ela é tão assistida assim, né? Porque ela causou isso. E nesse momento inicial a gente tenta elaborar alguma coisa, mas não tem nada que possa ser percebido tão claramente o que é que causa esse furor todo em torno da série, né? Daqui para frente eu vou ter que dar alguns spoilers, não tem como, então se você ainda não assistiu a série e tem interesse naquilo que pode ser tratado lá, vá primeiro assistir para depois ver esse vídeo aqui. Bom, a série que se chama Round 6, ela conta a história de um grupo de pessoas que é convidado a participar de um jogo. Eles não sabem que jogo é, né? Eles são convidados numa situação bastante específica, porque todos têm problemas normalmente de endividamento, né? São pessoas dos mais diversos tipos que estão vivendo vidas bastante complicadas por diversos motivos, e todas elas poderiam encontrar alguma coisa que resolvesse isso com um dinheiro, com um prêmio em dinheiro. Elas são convidadas, é claro que tem uma forma de seduzi-las para isso, cada pessoa de um jeito, mas tem um personagem principal ali que é seduzido através de um jogo, né, de um jogo que é proposto por um sujeito que encontra ele no metrô, e ele ganha algum dinheiro com esse jogo, em que ele também recebe tapas, né, ele sofre ali. Bom, a partir da aceitação da entrada no jogo, essas pessoas elas vão ser levadas, né, inconscientes, para um determinado lugar, que depois se mostra que é uma ilha, e lá eles vão ser isolados e tratados como prisioneiros de um jogo que é igual para todos, a princípio, e que a proposta deles é que, ao final, o ganhador vai levar uma quantidade imensa de dinheiro, né, que aparece numa bola, né, colocada no alto do alojamento onde eles ficam. E, bom, eles só descobrem que esses jogos são jogos em que as pessoas irão morrer no primeiro jogo. Todos os jogos são jogos retirados da infância, né? Da infância, na verdade, o filme é sul-coreano. Não sei dizer em que infância, de que geração aqueles jogos participam, mas são jogos infantis que a gente pode encontrar versões variadas com nomes diferentes em diversos locais e culturas, inclusive na brasileira, mas não necessariamente são jogos de crianças na atualidade, né? Enfim, eles são jogos então baseados nos jogos infantis sul-coreanos, mas em que as pessoas que não cumprem a tarefa, elas são mortas, né? Elas são assassinadas. E elas descobrem isso no primeiro jogo, né? Que é um jogo em que as pessoas tinham que cumprir uma determinada trajetória, um determinado tempo, e aqueles que não cumpriam ou que se mexiam, é um jogo que lembra um pouco o que a gente chama, pelo menos na nossa região aqui, de estátua, né? Quando alguém gritava estátua, ninguém podia se mexer. Quem se mexia era eliminado. No caso lá, eles são eliminados mesmo. Mais da metade das pessoas, eram 456 pessoas, mais da metade morrem nesse primeiro jogo, porque não cumpre a regra, né? Perde. E dos restantes vão cumprindo jogos ao longo da série, né? Nessa temporada são 9 episódios. Os jogos eles começam a ficar mais complicados porque jogam uns contra os outros. Inicialmente não havia uns contra os outros ali, todos poderiam se safar no primeiro jogo, depois é um contra o outro, há jogos em que as pessoas vão se eliminar, né? Então as coisas vão ficando mais complicadas, até que a série termina então com um vencedor,
e ela dá uma margem, evidentemente, para uma continuação, o que provavelmente vai acontecer em função do sucesso que está tendo, né? Mas, as situações variadas ali, e os jogos em si, na verdade a estrutura usada na série, na narrativa, né, o enredo da série, ele não é alguma coisa nova, né? Tem toda uma estética, tem toda uma questão colorida ali, né? Bastante peculiar talvez, e também a forma do relacionamento entre os personagens, que deve refletir de alguma forma questões próprias, particulares em alguns momentos da cultura sul-coreana. Mas a estrutura não é... Ela está presente em outros filmes de sucesso recente, né? Só para lembrar dois deles, a gente tem os Jogos Vorazes, né? E tem o Maze Runner. São dois filmes parecidos nesse sentido, de pessoas que são colocadas em determinado lugar de jogo, algumas tendo noção do que se trata, mas sempre tem alguma coisa ligada à sobrevivência e à morte. No caso de Jogos Vorazes, tem ali uma elite, né, que desfruta dos jogos feitos pelos pobres, né, que é a mesma estrutura do Round 6. Né? Então há uma elite que não aparece bem, há os ricaços que fornecem o dinheiro, né? Eles patrocinam o jogo e assistem a esse jogo, né? Desfrutando. Esse é um detalhe importante, mas a gente deve lembrar, sim, há até referências que a gente poderia trazer aqui, referências mais clássicas, né? De um aspecto do enredo do Round 6. Eu destacaria duas questões no Round 6 que a gente poderia pensar e introduzir alguma coisa da psicanálise aí também. O primeiro aspecto é justamente como as pessoas agem em situações extremas, vamos chamar assim, né? Situações radicais, né? Em que a sobrevivência depende de uma série de fatores, né? Então a gente percebe na evolução dos jogos, né, o que acontece é que as pessoas vão encontrando estratégias e, de certa forma, revelando seu caráter, revelando sua índole, sua forma de lidar, e algumas vão ali se transformando também no meio dos jogos, né, para lidar com a sobrevivência, que é fundamental, mas também com o objetivo, o desejo de atingir o prêmio final, que aí vai se acumulando. Quanto mais pessoas morrem, o prêmio vai se acumulando. Cada pessoa vale uma X quantia de dinheiro, won, que é o dinheiro sul-coreano. Cada pessoa que morre se transforma em mais dinheiro, na bola de dinheiro que vai ser recebida por aquele que ganhar. Então, nas situações extremas, né, as pessoas são capazes de muitas coisas, de trapaças, de alianças, de uso de inteligência, e algumas ultrapassam todos os limites, né, de qualquer questão que seja de transgressão ou de enganar o outro, desde que ela consiga o seu objetivo, né? Então, algumas pessoas, alguns personagens parecem serem construídos justamente já indicando que ele já é assim, ou que ele tem essa tendência, e outros parece que se transformam durante o tempo. Mas tem aqueles também que confiam nos outros, que não abrem mão de algum determinado ideal, que recuam no momento em que é preciso transgredir, né? Mas que não vão recuar no momento de que é colocada a questão ou você ou ele, né? Ou um ou outro. Morre um, então aí a pessoa não recua, ou se recua, ela que vai morrer, né? Então essas situações extremas, elas demonstram como que a gente perde a gente se distancia e perde esses ideais que nos guiam, que nos enlaçam socialmente, né? Esse ideal que é projetado, por exemplo, como ideal do ego, ideal do eu, né? Nessa lei,
nisso que faz o laço humano, que a gente renuncia a uma determinada satisfação por amor, por fazer um laço com o outro, né? Então, nas situações extremas, nas situações de sobrevivência, em que as outras coisas que compõem a vida não estão presentes mais, né? Você não tem conforto, você não tem confiança, você não tem alimento, tudo isso vai fazendo com que as pessoas deixem esse lado que faz o laço humano existir e permanecer e tendam aí para o lado da crueldade, daquilo que suplanta o laço com o outro. Sendo que em algumas dessas situações, evidentemente, como já falei, por exemplo, quando eu falei do filme O Poço, né, há também, evidentemente, o aparecimento em situações propícias daquilo que no humano é a crueldade específica humana, que é aquilo que está ligado à pulsão de morte, né? Como a gente pode pensar em diversos sentidos, né? Então, uma das coisas interessantes do filme é pensar essas situações extremas, né? Colocar pessoas em situações extremas. E isso acontece também em guerras, em diversas questões e situações que a gente pode viver, que a humanidade vive em ciclos, né, talvez. Bom, mas aí a gente entra num outro aspecto do filme, da série, e que é um pouco mais interessante, talvez, que é justamente o fato de que, de alguma forma, intencionalmente ou não, o autor parece ter tocado nessa questão do que é o dinheiro na sociedade que a gente vive, essa sociedade capitalista, né? Em que as pessoas, existem os extremamente ricos, né? E que com dinheiro podem fazer diversas coisas, inclusive produzir um jogo como aquele, colocar pessoas para jogar, né? Daquela forma. E existem aquelas pessoas que estão muito pobres, evidentemente, isso sempre é colocado. A gente pode lembrar aqui uma outra produção sul-coreana que inclusive ganhou o Oscar, que é Parasita, mas a gente tem uma desigualdade social extremamente gritante. Parece até que as produções da Coreia do Sul têm dado um toque sobre isso, né? E como que, então, o dinheiro, né, um prêmio em dinheiro, pode ser entendido como a solução dos problemas, né? O dinheiro, então, a posse de uma quantidade imensa de dinheiro é a solução para os problemas. Que problemas? Problemas gerados, inclusive, dentro desse próprio sistema, né? Então, um dos personagens, o personagem central, né, no caso, ele era um industriário, né, e ele perde o emprego, ele participa de uma greve, e não dá a entender ali se é depois da greve que ele perde o emprego, né? Outras pessoas se endividam, né, vão se endividando, ele, inclusive o personagem central, se endivida com agiotas que vão cobrá-lo daquela forma violenta com que os agiotas geralmente agem, né? Não se importando com qualquer outra coisa, exceto com o dinheiro, que é geralmente cobrado em juros exorbitantes. Evidentemente a agiotagem é isso, né? E como que os personagens então veem a vida endividada ou a vida na pobreza como algo que não vale a pena em relação ao risco de viver ou morrer para obter o dinheiro. A vida passa a valer em função do prêmio, né? Ela não vale a vida lá fora, a vida fora daquele contexto ali, ela não vale do jeito que ela está, porque ela é uma vida endividada, uma vida miserável, uma vida cheia de problemas afetivos, ou problemas com a lei, com a justiça, né? Então, eu acho que essa é uma questão interessante, porque na série os personagens decidem, né? É um voto apenas que decide isso, mas na hora que eles votam, uma das regras é, se a maioria quiser, os jogos são interrompidos, e os jogos são interrompidos pela votação deles, mas eles retornam, né? De todos que saíram, quase todos retornam, justamente porque
são colocados frente a essa vida externa que está desiludida ou desalentada em função das dificuldades vividas e a possibilidade de receber um prêmio, mas agora já conhecendo o jogo, sabendo que ali há um risco de vida iminente e o tempo todo, né? Então, o retorno dos personagens talvez indique justamente isso, de o que é que estamos fazendo na sociedade atual, né, em que as pessoas circulam, né, há uma circulação do capital, do dinheiro, que ele parece ser aquilo que traria a satisfação total e também aquilo que garantiria a possibilidade de encontrar a felicidade, a satisfação, o alívio dos seus problemas, né? Evidentemente o dinheiro tem esse sentido, ele tem esse significado. A gente pode entender o dinheiro como quase a ideia de um condensador de gozo, né? Eu estou usando os termos aqui lacanianos, no sentido daquilo que ele representa como algo que foi renunciado, foi acumulado, né? Renunciado, produzido por alguns, acumulado e que pode representar a possibilidade de encontrar as satisfações que o mundo contemporâneo, essa tecnociência nos oferece, né? Então, talvez esse seja um ponto interessante, que os personagens decidem voltar e abrem mão de uma vida que poderia continuar vida, mas arriscam-se, e inclusive sabendo que vão se arriscar uns contra os outros, né? Por um dinheiro, né? Pelo dinheiro que, na verdade, é aquilo com o qual a elite, ali no caso os grandes, os ricaços, os milionários, que não são identificados, né? Eles usam máscaras, né? Esses ricos, eles é um dinheiro que aquelas pessoas endividadas, pobres, etc., querem, e que esses ricos abrem mão facilmente em nome da diversão de um jogo cruel, né? Então acho que é quase, mesmo não intencionalmente, uma metáfora do sistema que a gente vive dessa desigualdade social, né? E que é representado por esse número, né? Pelo dinheiro, essa contabilidade do gozo, como diz Lacan, né? Quando ele fala do capital, né? Nesse sentido do capital, que é alguma coisa que passa a ser contabilizada, né? A partir de um certo momento na história, o gozo, aquilo que é extraído do outro, passa a ser contabilizado, né? E ele passa a sinalizar para toda a comunidade algo que seria o objeto a ser alcançado para que os outros se tornem possíveis, né? O objeto, né? O objeto que eu troco com o outro e que nós dois temos concordamos sobre o valor dele, mas que eu tenho mais, o outro tem menos, o outro tem muito mais, né? Então eu acho essa uma metáfora interessante e vinculada então justamente à ideia de uma distância imensa entre as pessoas e uma distância que faz com que alguns tenham muita importância porque possuem o dinheiro e outros não tenham importância ou tenham pouquíssima importância porque não possuem o dinheiro. Então a questão da saúde, a questão da habitação ou outros não importam muito, assim, no contexto. Essas pessoas elas têm que batalhar por isso, mas não é muito importante que elas tenham acesso ou não, porque na verdade elas não têm dinheiro, né? Então é o dinheiro que se torna esse sinal do que é a pessoa, né? Do que é o poder que a pessoa tem para interferir na vida dos outros, inclusive. Claro, a série joga com a ideia de que você escolheu participar do jogo e depois você escolheu voltar para o jogo. Há quem é escolhido não voltar, mas você escolheu. Então existe ali uma ideia do indivíduo que decide participar de algo, mas o que está escamoteado, escondido, é o fato de que esse indivíduo que escolheu isso é porque ele entende que ali há uma regra possível de ser seguida. Tem alguém que impôs um jogo e ele pode aceitar ou não, então ele aceita, e de que aquilo que é oferecido a ele será a solução dos seus problemas ou das suas questões, né? Então acho que esse é um ponto interessante. Isso fica bem explícito, eu acho, numa cena do filme
que é quando então os VIPs, eles são chamados de VIPs, que são esses patrocinadores, né? Eles chegam para assistir presencialmente os últimos jogos, né? Então eles chegam e eles permanecem numa sala onde eles podem assistir o jogo. Essa sala, que tem toda uma estética curiosíssima, ela tem alguns móveis, né? E isso que é interessante, se ali há um jogo de ser realmente um móvel ou se não. Mas alguns móveis que estão colocados na sala são pessoas, né? São mulheres, são corpos de mulheres que são ao mesmo tempo móveis. A gente não sabe, mobiliário, né? A gente não sabe se ali tem um mobiliário, é um móvel realmente que tem um corpo humano, ou se é um corpo humano feito de móvel. É uma jogada muito interessante da estética dessa sala, né? Em que a gente, e esses corpos, né, essas mulheres que fazem parte da mobília, elas têm a mesma cor da mobília à qual elas estão associadas, né? Como se elas fossem parte da decoração, né? Então é uma coisa bastante interessante nesse momento desses ricaços, né, assistindo o jogo, em que se coloca em questão, por exemplo, qual é o valor do corpo, né? O que se pode fazer com o corpo. Qual é o valor do corpo em relação ao dinheiro, né? Então, não sei também qual foi a intenção exatamente do roteirista, mas a estética é muito interessante quando a gente vê, então, corpos que são parte do mobiliário, né? Uma cena interessante que acontece no seriado é o seguinte: a gente tem ali os jogadores e a gente tem os funcionários, aqueles que estão trabalhando, né? Que são o pessoal que está vestido de vermelho, com o símbolo sem identidade, né? Eles não aparecem o rosto, eles têm o símbolo de triângulo, círculo e quadrado, dependendo da função. Acontece que alguns desses funcionários decidem ganhar uma grana extra. Então há um conluio entre eles com um dos personagens, um dos jogadores, que é identificado como médico, para que alguns corpos, né, não sejam incinerados. Todos os corpos todas as pessoas que morriam eram incinerados, o corpo era incinerado. Mas em algumas situações eles conseguiam retirar os órgãos para vender no mercado, né? No mercado, provavelmente no mercado subterrâneo, né? No mercado marginal dos órgãos. Então, alguns funcionários começam a fazer isso e, em troca, eles dão dicas para esse médico de qual vai ser o próximo jogo. Então, ele sabe se preparar um pouco para isso. Isso dura um tempo, né? E aí a gente tem, de novo, esse dado de que órgãos, o corpo humano, só vale como mercadoria, né? Só vale como aquilo que sintetiza dinheiro na troca com o outro. Então, eles começam a fazer isso, isso é ilegal, isso não é previsto, né? E aí, quando isso é descoberto, né, os funcionários que faziam parte e o médico, o jogador, são mortos e são expostos aos outros jogadores, né? Num certo momento, eles são mostrados pendurados lá, os cadáveres são mostrados, né? O que acontece nesse momento, é a cena que eu estou dizendo, é que o líder, né, aquele que coordena a execução dos jogos, ele diz aos jogadores que houve um problema, né, que havia ali uma pessoa que tinha, ele diz alguma coisa assim, a pessoa tinha informações privilegiadas, estava acontecendo alguma coisa que fazia com que os jogos não fossem justos, não fossem iguais para todos, né? É uma fala interessante porque o líder, né, que é esse líder dos funcionários, daquele que faz executar o jogo, ele está dizendo que houve regras burladas. Mas as regras burladas, e essas regras burladas fazem com que o jogo não seja igual para todos, porque tinha uma pessoa com informações privilegiadas que poderia inclusive passar para outras, né? Aí tem uma questão sobre o que é justiça. Já que ali fica aparecendo na mensagem desse líder que a justiça seria fazer o jogo igual para todos. Bom, é uma noção de justiça, mas e a justiça que faz com que possa acontecer o jogo? É a justiça que faz com que hajam pessoas com tanto dinheiro
a ponto de pagarem para que outros se submetam àquilo que eles se submetem em troca de dinheiro, que na verdade vai resolver algumas questões pessoais deles em relação a dívidas e em relação a outras questões familiares e tal, né? Então é uma fala interessante, porque fica parecendo que a justiça seria produzida na medida que se produz um jogo igual para todos. Bom, e o aspecto mais amplo, e a desigualdade que faz com que o jogo seja possível, isso não é tocado, né, por essa fala. Então esse é um ponto interessante também. Freud vai dizer num texto dele que uma das primeiras reivindicações humanas talvez tenha sido justamente a de justiça, de um certo tratamento igualitário dentro de cada cultura, dentro de cada norma, né, que tem também suas hierarquias. Mas isso seria uma das primeiras, talvez, reivindicações humanas, né, que acontece nas próprias famílias, no desenvolvimento das crianças, né, no crescimento das crianças, na constituição de cada sujeito, a ideia de que é preciso um tratamento que respeite cada um dentro da sua possibilidade. O que faz com que a gente não respeite ou tenha valores diferentes, ou que as pessoas tenham valores diferentes dependendo do dinheiro que possuem. É uma questão atual. E o que faz os ricos poderem, inclusive, contratar pessoas que estão trabalhando matando os outros, vigiando e matando os outros, né? Se ali nem todos são assassinos, porque nem todos estão munidos de arma e podem matar os jogadores que falham, mas os outros todos são cúmplices de assassinatos de dezenas de pessoas, né? Centenas de pessoas. Então, o que o dinheiro é capaz de comprar, no sentido, inclusive, de você se colocar acima por ser um funcionário que executa ordens, e as ordens são de matar, já que as pessoas se submeteram ao jogo sabendo disso, né? É toda uma questão sobre a ideia de que o indivíduo escolhe, e dentro desse sistema que a gente vive, ele escolhe e arca com as consequências de tudo, como se não houvesse as determinações sociais e a determinação de um certo discurso, que Lacan vai chamar de discurso capitalista, que é esse discurso que não produz laço social, à medida que ele se endereça à mercadoria, se endereça à produção de objetos nesse mundo de mercadoria, né, que junta ciência, reúne ciência e mercado. Enfim. Então, eu acho que esses dois aspectos, né, a situação extrema em que os laços são rompidos, em que a questão da amizade ou do amor vai perdendo, né, vai perdendo o seu valor e vai deixando de existir, para a maioria e para alguns isso é mais difícil, e também a questão do que é o dinheiro e do que é o dinheiro nesse sistema em que há uma desigualdade imensa e no qual esse dinheiro então pode ser usado para fazer com que as pessoas que não têm esse dinheiro se submetam a diversos tipos de crueldade, de satisfação de uma determinada moção pulsional, de um gozo, né, que está muito longe justamente daquilo que seria o que mantém o nosso laço social, né, os nossos ideais e o nosso laço social, que é baseado justamente na libido, no amor, na renúncia, na renúncia pulsional, naquilo que a gente pode se afastar do que é o gozo, né? Então, queria destacar esses dois aspectos. Se houver algum que vocês achem interessante também em relação a essa série, ou em relação àquilo que eu citei aqui, deixem também nos comentários, façam alguma outra sugestão. E eu não queria deixar de citar aqui um livro clássico, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, em que ele vai jogar também os seus personagens numa situação extrema, né? Claro, a questão é outra e as metáforas são outras, a interpretação poderia ser muito diferente do que a gente está aqui fazendo de Round Six, evidentemente. É um clássico da literatura,
mas é uma situação extrema em que as pessoas precisam sobreviver, né? E aí, como que isso degrada as relações sociais e como que isso joga as pessoas umas contra as outras o tempo todo. Bom, é esse comentário, espero que tenha sido interessante e até o próximo.